noite, maninho! E aí, como é que tá isso? Tu aí só Alô! de camiseta e eu já tô de casaco, rapaz! Olha Boa só! noite, boa noite, boa noite, mano. Boa noite a todos aí que acompanham esse belo canal Chaves Quânticas. Canal aí que Obrigado, está crescendo a cada dia, que está dando uma oportunidade a tanta gente aí de se pronunciar, é principalmente aí verdade. nesses programas do Happy Hour. Isso é aquela coisa. Aqui você tem voz, como acaba sendo o lema, porque todos têm razão, todas as opiniões valem, certo? Ninguém aqui está certo, nem ninguém está errado. Esse eu acho que é a colocação em prática do verdadeiro pensamento quântico, certo? Com certeza, verdade, verdade. Eu agora, para quem Ei, acompanha aí, tô fora do laboratório, tô fora lá do ambiente de estúdio, né? pois, Ainda exato. estamos por aqui em Piracanga. Só que Vou hoje, acabar como também morando está aí. rolando o grupo aqui, né? A equipe, cada um está também tendo um evento. Então eu hoje estou aqui num outro ambiente também. Uma cozinha auxiliar aqui no meio da mata. Se vocês vissem aqui ao meu redor, tem Tenta, mosquitinho, dá para mosquito de virar? tudo que é tipo, aranha, sapo pulando. Dá para ver aqui passando aqui daqui. De vez em quando vê esses Morcego, negócios passando aí. Rapaz, é o mas aqui ambiente tá da natureza. maravilhoso. Só para informar, olha só, aqui agora tá fazendo 8 graus. Olha que frio, rapaz. Se Aqui, na Bahia faz isso, rapaz, não, isso é uma não, calamidade pública. 25 graus já tem gente andando de gorro. Pois é. É E olha que a demais. gente está na beira da praia. Rapaz, que Estamos na isso. beira da Oi, praia. Vandir, Mas tá tudo, então tá tudo certinho aí, né? O pessoal tudo certinho. já avisando, porque ele me disse que a internet lá oscila bastante, e lá é meio do mato, não é? E pode ser que suma, volte de novo, mas é isso. Vamos só dar aqui um boa noite para quem está nos assistindo. Olha só, a Renata foi logo a primeira a dar o seu boa noite. Isso, irmãos, guerra. A gente não faz a guerra, a gente faz a paz, certo? Olha quem tá aí, Ivan. Mandei o teu recado para Ana Lu, tá? A querida Ana Lu tá Ana Lu, bem-vinda, Ana Lu. Tive o prazer, a honra de conhecer ela e abraçar pessoalmente no Rio de Janeiro, no evento que a gente teve lá. Que legal. Ela pegou uma estrada boa até lá, né? Guerreira, essa é guerreira. Verdade, Parabéns. verdade. E olha quem tá aqui, ó. Saudade também de você, rapaz. Newton Fiamontini. Grande Newton abraço. também tivemos junto aqui no evento de Piracanga e descobri que Newton, além de um exímio terapeuta, também é um excelente cantor e compositor e toca um Ah, violão muito bem. sério? É cantor? É Olha, verdade. revelações. Tem que Boa. chamar ele para uma live para tocar violão. Vou chamar sim, com certeza. Olha só, é engraçado, olha só. Amanda Manso, boa noite, Amanda, obrigado. Ela também está sempre aqui. Tem umas pessoas que é engraçado, acompanham o canal desde o comecinho. Muito obrigado por essa. É uma fidelização assim tão bacana, sabe? É muito gratificante. E assim, cada um contribui da sua forma, recompartilhando essa live, tudo, ajudando nos comentários, dando as sugestões. E também eu quero que coloquem perguntas aqui. Por isso, por causa deles, que a gente passou dos 500. Isso é fabuloso. E rumo aos 1000. Desafio lançado pela Evolução Quantum. Olha só. Verdade, verdade. Que estamos aqui com o professor Jonas e Flávia do Evolução Quanto. Também estamos todos juntos aqui. Eles também estão lá participando de um outro evento agora nesse momento. Ah, maravilha. Abraços e beijos para eles, esses dois aí. Olha aí a Isilda Carneiro. Boa noite, Isilda. Estou colocando aqui rapidinho, deixa eu ver quem mais. Daisy. Ô, Daisy, tudo bem? Também tá aqui. Deise Rezende.
Obrigado, boa noite. E tem aqui uma pessoa que eu acho que ela deve ter sido das primeiras inscritas. A Leia. A Leia Jimenez. Tá aqui, se inscreveu no canal logo no comecinho. Impressionante. Obrigado, Leia. Ó, há pouco teve uma pessoa que deu um tchauzinho nos bastidores. E olha só, outra pessoa que também é muito assídua, o Eduardo Santiago. Boa noite. Se ele passar também por aí, tá aqui com a gente. Ele também está aqui com a nossa comitiva desde o início aqui em Piracanga. Firme e forte. Guerreiro aí também, Eduardo. Obrigado, meu querido. Olha lá. Parabéns, isso aí, obrigado. Deixa eu ver só quem mais aqui. Eu gosto de colocar sempre um pouquinho de cada um. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, honrar e homenagear essas pessoas que colocam seu comentáriozinho aqui e tudo. Não sei de que forma elas estão. Muitos assistem no celular, ficam ali. E não é fácil, às vezes, você ficar mandando mensagem no celular. Mas boa noite a todos. Muito obrigado, Cleusa. Selma, Klaus, Selma, acho que é a primeira vez que eu vejo aqui, agora eu não lembro. Bom, já aproveitando, Selma. Quem não for se inscreva, por favor. Selma, mas moduladora. Obrigado. Também moduladora? Olha só, prestigiando aqui, obrigado. E olha quem está aqui também. Agora também vai virar o frequentador assíduo. O Tom. Opa! Silva. Professor Tom Silva e professora Melissa. Sempre Melissa. Aí também abrilhantando essas lives. É a esposa dele. É verdade. Isso, é o Tom Silva e Melissa. Que legal. Obrigado, hein, Tom? Ele é que lançou o desafio dos 500 e foi na live dele que passamos dos 500, na verdade. Viu? Josefa. Obrigado, Josefa. Boa noite, Josefa. E Marciane Neitke. Pronto, Marciane, muito obrigado pela sua presença. Olha, Gaga, às vezes eu espero essas pessoas com os nomes engraçados. Fartura Quântica. Gostei. Nome bacana. Obrigado. Não é? Muito legal. Boa noite a todos. Se eu passei alguns, não é por exclusão, simplesmente é que realmente são muitos comentários. Agradeço a cada um. E às vezes não dá... agora para tudo. Olha quem está aí! Maninha! Olha aí, maninha! Beijo! Estão sempre juntos. Mãe e pai. Olha isso. A prova. São filhos. Ao vivo, mãe. Diz aí, ó. O Ivan tem mãe. É a Fernanda. Tem mãe. Isso. Tem mãe. É a mesma ainda que a minha. No meio do mato, mãe. Não fala isso. Senão ela vai falar, Sendo meu invadido. Deus, meu filho. Meu filho, coitado, tá no meio do mato. É nada, abençoado. Segundo a Infosistêmica, são os nossos pais. Esses sim, são os abençoados que nos deram a oportunidade, a chance, né, mãe? De nos colocar aqui, nas oportunidades. Sem eles, nada disso seria possível. Nem nós, nem Amorfos, nem nada disso. Já pensou? Se lá em São Paulo fazer... Não. Tá bom, fica só um. Não ia. Não ia ter nada disso. Persistiram. Exatamente. Mas, Maninho, então, o que nos traz aqui hoje? Esse nosso bate-papo é meio que para relembrar um pouquinho. Um dia a gente vai fazer uma coisa assim ao vivo, nós dois juntos, para relembrar aquelas conversas de outros mundos, outros planetas. Lembra? Quando era pequeno, lá na Avenida Maracanã também, o quê? No Rio de Janeiro. Na Avenida Maracanã, na Avenida Barão de Mesquita, na Tijuca. Isso, onde era o colégio, era ali do lado, né? No Sim. E a gente vai ter que fazer um serão aí legal. É verdade. Para relembrar. Inclusive em Minas Gerais, né? Eu era pequeno, mas eu me lembro de muita coisa. Em Minas Gerais, em Sete Lagoas. Onde nasceu a nossa... E as pessoas vão ter que conhecer a nossa irmã também. Vão conhecer a família. Eu já fiz conhecer ao vivo a cores, o pai e a mãe, quando eu estive lá na casa deles. E aí a gente vai reunir a família toda. Vai ser um evento.
Vai ser um evento. Um evento, verdade. É evento. Verdade. Vai ser Nossa cinematográfico. mania mineira. Um beijo, Karina, se estiver assistindo por aí, ou depois, às vezes ela deita cedo, né? Mas tá bom. Oi, Ivanzinho. Então, assim, essa proposta, programações de vida, surgiu numa live, agora eu já não sei com quem eu falei. São um monte de lives, um monte de pessoas com quem eu falo uma coisa, aí a ideia surge, eu falei, olha aí, programações de vida. Aí me veio a ideia, antes, pré-vida, que é neste curso de experiência, ou de experimentações, e pós-vida. O que tu entende por esse título que eu sugeri? Fala para mim. É um título que bem profundo, né? A gente pode subdividir esse tema em várias etapas. Olha. Quando a gente fala programação de vida, primeira coisa que a gente tem que pensar para eu falar de programação de vida, eu tenho que definir o que é vida, né? Boa. Porque se eu defino que vida é a minha experiência aqui durante esse decorrer de tempo, então eu tenho uma profundidade. Mas se eu entendo que vida é a manifestação da consciência em todas as suas dimensões, então aí a gente já está falando de algo bem mais abrangente. Então a vida, ela não é só quando nós estamos aqui falando, vestindo um corpo físico. Aqui é apenas uma das manifestações. É apenas um tom, uma nota musical de uma grande orquestra. Perfeito. Quando a gente entende que a vida é um processo contínuo e infinito, então a gente está falando que essa programação de vida ela ocorre em muitos níveis e subníveis. Então, nós passamos por várias dimensões. Hoje, nós estamos aqui experimentando uma das múltiplas faces dos nossos eus. Mas, ao mesmo tempo, naquilo que a gente chama de passado, nós também estamos existindo há centenas ou milhares de anos atrás. Nós também estamos existindo em outras dimensões, naquilo que muitos conhecem como planos extrafísico, plano astral, mental e por aí vai. Então, o que seria essa programação? Na minha opinião, que inclusive foi muito tema de todos esses dias aqui em Piracanga, trazido pelo grupo da Ascensão Consciencial, que é o quê? A autoconsciência desse processo. É ter a clareza, conseguir enxergar com que profundidade nós nos conectamos a nós mesmos, mas em outras manifestações. Então, essa programação é o quê? É a conexão que eu tenho nos múltiplos níveis. Então, programação de vida não é só aquela visão kardecista tradicional. Eu estou no plano espiritual, vou programar a minha reencarnação. Isso também é apenas uma fração do que acontece, porque nós não programamos só a reencarnação, nós programamos também as múltiplas dimensões dessa experiência, né? Então é um tema bem interessante, bem profundo e que dá realmente aí pano para manga, como muitos dizem, né? Essa é a ideia. Mas uma coisa interessante, a visão kardecista, né? Nós vemos já com uma programação, digamos assim, ou melhor, eu acho que é mais uma intenção do nosso eu espiritual. Olha, vamos tentar fazer isso. Só que é uma programação codificada, criptografada, talvez em 256 bits. É complicadíssimo de decodificar. E a gente chega aqui e esquece tudo, pô. Aí é que é difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Mas daí que nós temos... Eu costumo dizer o seguinte, Sim. Na minha visão, nós não somos seres limitados, querendo evoluir. Nós somos seres completos experimentando a limitação. Sim. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Vamos fazer uma analogia. Imagina o Bruce Lee,
que ele ficava no centro e colocavam 20 mestres de arte marcial para tentar derrubar o Bruce Lee. E ele no centro, ninguém tocava nele. E aquilo perdia a piada. Um indivíduo sozinho derrubava 20. Ninguém conseguia nem dar um tapinha na cara dele. Então, vejam, nessa analogia para a gente entender o que seria essa experiência limitante, e imagine que a um determinado ponto, o próprio Bruce Lee escolhe uma limitação. Ele diz, vou colocar uma venda nos meus olhos e vou amarrar o meu braço. Venham, então, agora tentar me tocar. Repara, aí ele vai ter uma outra experiência. Opa! Senti um vento passando perto da minha cara. Exato, exatamente. Opa, alguém deu um toque no meu ombro. E ele começa se entusiasmando com aquela experiência nova. Porque até então, ninguém conseguia tocar nele. E o tempo vai passando, e chega um momento que o Bruce Lee acha que ele é cego e sem um braço. Exato. Ele é limitado. E que ele precisa trazer algo, seguir alguém, algo ou alguém, para então se tornar novamente um ser uno. Mas ele já era. Ele é que assumiu a limitação para experimentar uma experiência limitada. Né? Então, a programação de vida também nos traz isso. Muitas vezes, nós viemos com certas limitações, onde faz parte da nossa experiência entender o que é a limitação e superar os processos da própria limitação. Né? Sim. E isso também faz parte de uma programação de vida. Sim, exato. E a gente pode... Eu acho, só para chamar a atenção, que eu gosto de prestar atenção, anoto tudo para não esquecer, e se as pessoas prestarem atenção no que o meu irmão sempre fala ao longo, desde que ele tinha cabelo comprido, na minha visão, vejam só, o que isso quer dizer? Ele não está dizendo que a visão dele é certeza absoluta, é a verdade absoluta. Isso é importante. A visão dele é essa. E aí eu falo, na minha visão, essa programação de vida, ela é como se fosse um programa, imagina o Windows. Pode falar Windows? Já falei 2 vezes, 3 vezes, né? Enfim. No núcleo do Windows tem lá o Core, que é o núcleo da programação, que não dá para mudar. Mas você pode instalar vários softwares em volta que vão melhorar o desempenho daquele programa central. É como um programa... Eu trabalhei com programação de sistemas, então a gente às vezes... o Core, por exemplo, WordPress é outro exemplo, um programa. Não mexe no Core, não mexe no núcleo. Você pode colocar coisinhas em volta. Por exemplo, condicionais. Se isso acontecer, então faça isso. Caso contrário, isso. Eu acredito, assim, na minha visão, que a programação raiz que a gente vem não dá para mudar, às vezes, porque não nos é permitido, questão de permissões, não nos é permitido até acessar aquela informação, porque, assim, como tudo é informação, nós temos níveis de acesso, não é? Nem todo mundo tem a master... Ou também... sim. Gigi, pode falar. Ou também existe a hipótese de que possamos acreditar que não é possível. E tudo isso muda, né? Também, com certeza. Também pode ser, exatamente. Então, tudo isso é possível, tudo isso são possibilidades e não verdades. Mas, é aquilo, tudo é possível, mas nem tudo é provável. Que depende de vários fatores. Quem viu o filme Matrix, o 1, o 2, o 3, o 4, entende isso, que a limitação está basicamente no nosso consciente, digamos assim, na nossa consciência. Quanto mais conectado nós estivermos com nossa informação, digamos assim, superior,
nosso campo informacional superior, que eu acredito que tem várias camadas de níveis e níveis de informação, até um ponto a gente consegue ir, outro, talvez por próprias limitações ou não, a gente talvez não consiga ainda, porque assim, nós vivemos no mundo 3D. Acessar o 5D, né? Enfim, assim, há controvérsia. Mas aí a gente vai sair aqui da coisa da programação de vida, porque tem muita coisa para falar, muita coisa. A programação de vida, eu acredito assim, a gente já vem com tipo um programa base e a gente pode modificá-lo. Aí vem aqui um outro ponto. Durante a nossa vida, é quando a gente acrescenta mais coisinhas, mais programinhas, mais agentes condicionantes nessa programação. E aí, quando esta experiência termina, eu também acredito nisso. Aí, é a minha visão. Que a gente pode enviar, pode gravar ou deixar gravado no nosso campo informacional para outras, quem acredita em vidas futuras, né? Deixar para as outras vidas o que a gente coletou e guardou de campo no nosso campo para outra. Também pode ser possível isso, né? Então, Sem tudo que a gente dúvida. fizer. Sim. E tudo isso é possível ser modificado a qualquer momento. Né? Através de inúmeras técnicas, de inúmeras escolhas. Sim. A Matrix, né, Siena, eu entendo como. Imagine uma cebola. Nós estamos lá no núcleo dessa cebola. A cebola é a Matrix. E a gente acessar essas camadas externas é que faz com que a gente tenha consciência de onde a gente está, o que nós somos neste momento. Quem viu o filme O Doutor Estranho, no Mundo da Loucura, é um exemplo fantástico sobre as múltiplas possibilidades. Aí fala, mas é possível, ele passa lá num mundo que é de tinta. Por que não? Não é? No mundo onde é tudo totalmente diferente, a física é de uma forma diferente, mas ainda assim respeitando algumas regrinhas básicas, né? Enfim, peraí, deixa eu só vendo aqui, que eu tô... ó, a Renata pede aqui alguma dica, como podemos mudar essa programação? Bom, a programação, uma das primeiras coisas essenciais para a mudança da programação de vida é a autoconsciência do processo. Eu não posso mudar algo que eu não conheço. Eu não posso dirigir um veículo que eu não sei nem onde liga. Eu não posso mudar uma posição de algo se eu penso que ela não existe. Então, a primeira coisa para eu mudar, para eu reprogramar, é eu ter a autoconsciência desse processo. E o que é ter a autoconsciência? Ter a consciência que ele existe. Ter a noção que ele existe. Só olha, então, existe uma reprogramação. Ok. Existe uma manifestação em várias dimensões. Então, quanto mais eu vou tendo o reconhecimento, a autoconsciência do processo, eu vou me aprofundando dele. Eu vou tornando ele palpável. Esse é um primeiro passo. Segundo passo, começar a compreender que tudo na nossa vida, mesmo os obstáculos e os desafios, são respostas do nosso inconsciente para o nosso processo de reprogramação. Então, na prática, é muito fácil eu pensar em reprogramação quando tudo na minha vida corre bem. É fácil pensar. Concordo, é verdade. Mas e quando a minha vida passa por inúmeros processos supostamente dificultosos ou negativos? Mas é justamente quando nós temos a habilidade de transformar qualquer negatividade numa oportunidade, é que eu começo ganhando acesso ao código-fonte. Eu começo tendo acesso a de que forma o universo responde
a minha sintonia. Então, resumindo, dica para reprogramação de vida. Primeiro, ter autoconsciência dela. Segundo, transformar tudo em oportunidade. Sabe que isso faz... que doa. Sabe o que faz lembrar? Os nossos pais, Ivan. Exatamente. Constantemente, eles tinham consciência de que não era o fim. O fim, na verdade, só termina quando termina. Eles perderam tudo em Angola e foram seguindo o quê? O fluxo. Nunca se revoltando, digamos assim, mas exatamente, compreendendo, tendo consciência de que aquilo era uma oportunidade de aprender, de crescer. E é aquilo que tu falaste, eu concordo plenamente, porque é o que eu falo para muita gente. Olha, quando você está por cima, é fácil você dizer que tem consciência. Eu quero ver você ficar sem nada. Sem nada. Liso, como dizem aqui. Quero ver você dar a volta por cima e realmente ficar consciente. Quero ver você se... Ou melhor, as pessoas gostam muito de ficar... Eu acho, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o nome de zona de conforto para zona de desconforto? Vamos começar a tirar? Porque as pessoas adoram essa zona. A zona de conforto. Fica lá, por que você está aqui? Está quentinho. E para aqueles que não sabem, né, o meu irmão sabe que ele acompanhou, e eu estou falando isso porque eu experimentei tudo isso na prática. Eu sei o que é viver numa barraca de camping. Não é viver durante um final de semana, onde eu tenho... Não. É morar literalmente mais de 1 ano e meio dentro de uma barraca de camping, e a única posse e propriedade que eu tinha era uma bicicleta usada. Né? Ou seja, sem celular, sem comunicação, sem casa, sem emprego, sem conta em banco. Então, aí nós nos apercebemos do verdadeiro potencial de criação e cocriação que nós temos. Basta nós acessarmos. Tremendo. E é justamente nesses momentos mais desafiadores que é quando devemos mais acreditar em nós mesmos, na nossa capacidade. Muitas pessoas, dependendo da crença, vão acreditar, eu tenho fé no Deus, sei lá o quê, Deus do Sol, Deus da Lua, Jeová, em Ganesha, não importa. Você só precisa acreditar. Principalmente quando você está por baixo, não é quando está por cima não, que é mais fácil. Quando você tem muito dinheiro, condições financeiras ótimas... A mãe está falando aí que detestou, é claro. Pois é, quando tu estava lá no mato, né? Mandaram até um time de psicólogos e psiquiatras atrás. É verdade. Mas, assim, tudo faz parte da psiquiatra. O psicólogo e a psiquiatra voltaram da experiência e disseram, olha, Fernandinha, eu acho que quem está maluco somos nós. É por aí mesmo, Ivanzinho. É por aí mesmo. Porque o que acontece... uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que isso tudo, gente, que a gente está falando faz parte do processo de entender o que é vida. A vida é muito mais do que apenas você passar por ela, acordar cedo, vai para o trabalho, volta, depois compra carro, compra casa, tem família, ou faz o inverso, não sei o quê, vai, se aposenta e... O que você fez? O que você deixou? Como você deixou sua marca? O seu legado? O que for? Você escreveu um livro? Mas não foi publicado, não interessa. Plantou uma árvore? Plante uma árvore, mas faça valer a pena cada instante. É aquela coisa. Sabe o que é? Eu acho que uma das coisas mais interessantes para saber o que é vida, o que é essa programação e como você pode programar, comece agradecendo. Gratidão plena pelo que você passou, pelo que tem ou que é hoje. E o mais difícil, vai ver se tu concorda, pelo amanhã. Eu Com sempre certeza. falei... E a gratidão de reconhecimento. Isso. Essa é a gratidão de sintonia, de reconexão.
Exatamente. Porque você é como se nós, quando a gente começa a fazer isso, a gente tem a certeza que nada que acontece vai nos afetar. É apenas um momento e eu vou aproveitar aquele momento, experimentar da melhor forma possível. Porque eu tenho o meu objetivo, a minha mente está, digamos assim, projetada com uma finalidade, com um objetivo. Eu não sei como vou chegar lá, mas a melhor maneira de eu chegar é aproveitar esse caminho, experimentar da melhor forma, da forma mais intensa possível, o caminho daqui até onde eu estou focando aqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, por aí afora. Peraí, deixa eu ver. Ivan, quando você mudou da barraca de Rita Silva... Espera um pouquinho. A Rita Silva colocou uma frase interessante. Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Acho que é uma afirmação, né? Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Gratidão, Rita, pela contribuição. Então, na minha visão, se for uma afirmação ou se for uma pergunta, na minha visão, a pessoa só muda, primeiro, quando está pronta para mudar. Segundo, quando ela quer mudar. Porque você, às vezes, quer mudar, mas não está pronta para mudar. Às vezes, você está pronta para mudar, mas não quer mudar. Mas quando você reúne, eu estou pronta e quero, não necessariamente você precisa chegar no fundo do poço, você não necessariamente precisa estar revoltada. Quantas e quantas pessoas mudam, alteram 100% a sua vida, justamente porque querem mudar, não porque elas estão revoltadas. Exato. O mudar é ter a consciência de ter um outro lugar. Sim. Mudar é você querer algo diferente de onde você está. E não necessariamente você precisa estar revoltado para isso acontecer. É claro que muitas pessoas, infelizmente, só acabam mudando no movimento do pêndulo da dor, e geralmente de muita dor. Sim, e é essa dor que muitas vezes faz a pessoa mudar. Mas não podemos esquecer que existe um outro movimento do pêndulo do amor, e ele também gera mudança. Então, a escolha é nossa. Mudar na dor ou no amor é uma escolha que nós... Opa! Peraí. Deu um tilt? Aguenta aí as pontas. Tá lá em Piracanga. Mas eu acho que eu entendi. Mas é verdade. Nós, às vezes... Olha como a programação é. Todos já devem ter ouvido que nós só mudamos, só fazemos algo pela dor. Não é? Porque é mais uma coisa para... caiu, acho que caiu, né? Mas tá tranquilo. Ainda tem umas perguntinhas. Podemos dar conta. O que Ivan quer dizer, eu acho que é o seguinte, um estudo, é escolha, gente. Até mesmo você mudar pelo amor é uma escolha. Peraí, agora entrou 2 Ivans? Meu Deus, 2 Ivans, não! 2! Meu Deus, peraí. Peraí, 2 não, só 1. Estavas falando sobre mudar pela dor ou não. Eu estava falando, tentando completar aqui, que basicamente até isso é uma escolha. A gente também escolhe mudar pelo amor ou pela dor. Só que nos colocaram essa ideia de que o ser humano, nesta existência, só aprende a mudar pela dor. Aí o que isso... Olha o que abre as possibilidades. Guerras, pestes e mais coisas... Porque eles colocaram, não, o humano só aprende pela dor. Então vamos colocar mais dor. Aprenderam? Não. Continua, parece que um sofrimento infindável. Deixa eu só colocar... antes de mais nada, antes da Siena, evolução, um abraço, querido Jonas e Flávia. Abraços para vocês. Honra, nossos queridos amigos. Irmãos Coragem. Com a gente aqui na nossa comitiva. Irmãos Coragem, isso é uma novela muito antiga, não é do meu tempo, tá? Nem lembro.
João Mas Coragem, a Siena colocou um negócio interessante. Não basta acreditar na Matrix. Você tem que despertar da Matrix para ter evolução pessoal em todos. Posso dar a minha opinião? Uma vez uma pessoa disse assim, Mário, você pensa bem fora da caixa, né? Aí eu falei, que caixa? Que caixa que você está falando? Que Matrix? Entendeu? Porque quando você diz, eu penso fora da caixa, quer dizer que uma vez você já esteve lá e você acredita nessa caixa. Quando você não acredita, você tem a certeza de que a Matrix é algo, mais alguma coisa que nos coloca. Porque o que acontece? Gente, isso aqui é a coisa mais fantástica para controlar massas. Todo mundo tem aqui o WhatsApp, Facebook, Instagram, não é? YouTube. Tem um microfone e uma câmera. Oi! Eu até faço questão de colocar. Uma vez, quando eu fui reinstalar o Android e tal, aí veio o Google, vai me perguntar assim, olha, tem aqui umas gravações e tal. Eu, o quê? Aí eu comecei a ouvir as gravações de 4, 5 anos atrás. Aí ele perguntou, quer que continue? Eu falei, vou fazer o quê? Se eu disser não, vai adiantar alguma coisa? Continua, vai. Já que está aqui, né? Quem anda na chuva é para se molhar, então pronto. A televisão aqui tem um microfone ali, um botãozinho de liga e desliga. Mas, de vez em quando, se eu falar assim, ok, Google, às vezes é a Siri, que é do iPhone, também responde aqui, se mete. A gente está totalmente vigiado e controlado, gente. Então, isso é o quê? Se não viver numa espécie de Matrix, um controle de massas muito... Agora me deu tosse. Continua aí, Ivan. E quem disse, tem que beber água. Tá vendo aí? Falou da Matrix, já estão atacando a garganta dele. Tá vendo? Mas é assim mesmo. Quando nós falamos, né, quando as pessoas ouvem falar de Matrix, a primeira coisa que vem em mente é justamente um sistema demoníaco controlando a nossa vida e os nossos passos. Isso daí, claro, né, foi trazido há muito tempo atrás. Por outro lado, se nós formos pensar que essa Matrix é fruto da nossa própria experiência, não seremos nós criando a Matrix e vendo como nós a experimentamos? Então, mais uma vez eu digo que o que define tudo isso que nós estamos aqui conversando hoje, o que define verdadeiramente é o que eu acredito. Por quê? Porque a verdade não é algo fixo. A verdade não é algo imutável, como implantaram na nossa mente. A verdade é simplesmente no que eu acredito. E tudo que eu acredito se transforma numa experiência de verdade. Então, quando a gente domina isso, a gente começa entendendo que eu posso transformar todo e qualquer movimento na minha verdade. Agora, quando a gente ganha a habilidade de ouvir, sentir e enxergar a verdade do outro, preservando a minha, eu ganho algo majestoso, que é a capacidade de mudar de verdade. Então, eu passo a ser um arquiteto da minha própria vida. Exato. Então, tudo isso aqui se foca no que você acredita. Sim. Mas você vai escolher algo para acreditar e seguir, mas entenda que esse algo é maleável e plástico. Entenda que se você seguir essa verdade, mas estiver aberta a todas as outras, você não vai corromper a sua. Você vai ganhar ferramentas para co-criar qualquer outro segmento, se transformando no senhor do seu destino. Exatamente. E é aquele negócio, isso é bom esse papo, porque é bom as pessoas entenderem o que está por trás disso. O que está por trás disso é que, basicamente, às vezes aparecem pessoas que adoram dizer que a verdade delas é melhor ou mais verdadeira do que a do outro. Afinal de contas, Ivan, eu acabei de ver aqui, na Morphos,
que a frequência da nossa reunião aqui está em 396 Hz. Eu estou certo? Ou estou errado? Com certeza está certo. E tu, viste aí alguma coisa? Nós estamos certos. Entendeu? Se ele disse, não, aqui, olha, eu aqui, na minha medição, vi 3.788 Hz. Lembra o que é aquele negócio? Ô, Ivan, tem que fazer um dever de casa, dar um dever de casa para muitas pessoas, reverem os vídeos. Todos os pontos de vista, ou vistas de ponto, estão certos. Por quê? Sem dúvida. Todas essas opiniões... É a mesma coisa que entrar numa cozinha, coisa que entrar numa cozinha e dizer que muqueca é mais verdadeiro do que feijoada. Isso. Será que eu não posso ter infinitos pratos, ter minhas prioridades e os meus gostos, mas me abrir às múltiplas possibilidades, fazendo com que eu me torne um cozinheiro muito mais habilidoso, trazendo aqui o cozinheiro como uma analogia de agregar verdades, e que cada cozinhado é uma verdade, um segmento, me tornando mais poderoso na cocriação? E mais ainda, vou acrescentar mais. Eu gosto muito de cozinhar, mas eu faço que nem a nossa avó, não vou medindo nada. No dia me deu na telha, eu coloco mais sal, mais pimenta. No outro, já não vou colocar nem tanto sal, nem tanta pimenta. E às vezes eu coloco cominhos, às vezes eu não coloco. É o tempero. Às vezes eu vou fritar, eu vou fazer... Não, fritar eu não posso falar muito, que a mãe tá aí, vai ficar dizendo que fritura não é bom e tal, essas coisas. Eu vou assar, é mais saudável. Grelhar. Pois é. Posso grelhar demais, posso grelhar de menos. Isso é que é a capacidade de ter maleabilidade. Imagina que você vai no restaurante, você come aquele peixe e é sempre o mesmo gosto. Chega no momento que você não vai mais, não muda. Agora, se você vai no restaurante, às vezes tem um tempero ali diferente, às vezes ele, olha, hoje eu vou colocar um toque diferente, uma sutileza. Aí eu falo, ué, mudou o cozinheiro? Não, é o mesmo. É o mesmo? Poxa, mas tem alguma coisa aqui diferente. Aí chama o cozinheiro, o que ele falou? Hoje eu só puxo uma folhinha de orégano ou de coentro. Olha, gostei. Aí quando ele vai lá na próxima, esperando o coentro, se depara com o quê? Uma noz moscada. Isso desperta uma curiosidade, e mais ainda, faz com que nossa mente fique sempre sendo surpreendida. Ou seja, é aquela história da zona de desconforto. Saiam dela. Sabe qual é a melhor forma de fazer? Ouse, inove. Não tenha medo da vida. Pise em terrenos ainda não conquistados. É isso. Verifique, teste os seus limites. Mas peraí. Onde você nunca foi. Não é para ninguém largar tudo, largar emprego, largar mulher, largar família, sair por esse mundo afora. Calma, não precisa. Não precisa. Você pode testar os seus limites de olhos fechados. E sentir até onde você consegue ir. E, por exemplo, um exemplo fácil. Eu não consigo meditar. Muita gente volta e me fala, meditar não consigo. Quanto tempo? Eu medito durante 2 horas por dia. Eu falei, 2 horas é muito tempo. Começa com 1 minutinho. Vai lá, 1 minutinho. Ufa, passei. Que alívio. Dia seguinte, 1 minuto e 10. E por aí fora, vai um pouquinho. Olha isso, boa, Rita. Quem viu esse filme maravilhoso? Eu vi, exatamente. Lindo demais esse filme, Ratatouille. É isso. Surpreenda-me. Mas surpreenda-me. Perfeito exemplo, Rita. Perfeito, não é? É fabuloso. Esse desenho é lindo. É lindo porque é o próprio exemplo dessa forma fantástica que a pessoa não ficar presa aos moldes. E como ele transformou os obstáculos em oportunidades. Que não são obstáculos, né? As pessoas chamam de... tu mesmo já falaste várias vezes, não é obstáculo, é uma oportunidade de aprendizado.
Ai, fiquei sem trabalho. Olha que coisa boa, agora eu tenho um mundo de possibilidades para trabalhar. Antes eu ficava limitado a só um horário. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Aí a pessoa diz assim, isso para você é fácil falar, mas e o indivíduo que fica sem trabalho tem um monte de conta para pagar? Né? Porque as pessoas geralmente, repara só esse exemplo, fiquei sem trabalho, é fácil de pensar assim, é fácil, que legal, eu agora tenho uma oportunidade. Sim, e o indivíduo que tem um monte de conta para pagar? É porque as pessoas não se apercebem que o virar de chave, está justamente em você criar uma nova percepção. Porque isso todo mundo faz, todo mundo fala. Você está sendo igual a todo mundo. Dizer que, perdi um trabalho. Sim, é fácil dizer, mas eu tenho um monte de conta para pagar. Agora, os diferentes dizem, eu sei que eu tenho um monte de conta para pagar, mas que oportunidade a vida está me dando de eu enxergar? Isso é que é virar de chave. Isso. Não é esquecer as nossas obrigações, não é deixar de lado os nossos compromissos, de jeito nenhum. É enxergar essa parte como uma oportunidade. Isso sim é algo diferente. E eu queria trazer aqui um exemplo que eu costumo dar para ilustrar essa situação. E eu acho que vem bem a calhar aqui no tema de hoje. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Eu vou usar um exemplo forte, porque muitas vezes a gente precisa vislumbrar algo profundo para que a ficha caia e a gente compreenda. Então, eu vou usar um exemplo aqui um pouco mais forte para a gente compreender a comparação. Imagine um indivíduo que cometeu um assassinato. Esse indivíduo cometeu um assassinato. Não é uma ilusão, é concreto. O assassinato não volta para trás. O assassinado não vai reviver. É um fato consumado. E a partir desse momento, nós temos duas ramificações. Nós temos duas direções, duas escolhas. Na primeira escolha, o indivíduo cometeu um assassinato, se deprime, se condena, adoece e adoece todos que estão ao seu redor. Família, amigos. Então aqui eu tenho a doença dos amigos, da família, a doença do próprio assassino e o assassinado que não volta a viver. Na segunda hipótese, eu continuo tendo a pessoa assassinada, ela não vai reviver pela segunda hipótese. Mas eu, na segunda hipótese, vou olhar para o assassinato e vou transformar isso numa oportunidade de vida, levando aos 4 cantos do mundo o que eu fiz e que não deve ser feito. O que eu fiz. E vou transformar outras vidas para que isso não ocorra novamente. Com isso, eu estou me transformando e transformando a vida de outras pessoas. Vejam que nos 2 ramos, nenhum dos 2 trouxe a vida de novo daquela pessoa de volta. Exatamente. Mas, de acordo com a minha escolha, eu tenho um processo de vida completamente diferente, onde eu destruí a vida de uma pessoa, da minha e de outros. Na outra, eu destruí a vida de uma e revolucionei a vida de tantas outras. Então a pergunta é, programar a vida é escolher o que você deseja e fazer a diferença na sua experiência. E é constantemente, todos os dias e todos os instantes, porque sempre nós temos a oportunidade de fazer escolhas diferentes. Não existem escolhas certas ou erradas. Existem escolhas, eu acho, que vão levar a pessoa a se lamentar e outras vão levar a pessoa a crescer. Mesmo que a sociedade diga que é errado. Mas é uma forma, é aquela coisa, muito pode ser até clichê, mas é assim, o que você está fazendo com os limões que a vida te dá?
Você pega ele ali, chupa ali direto, aquela coisa azeda, não bota nem um açúcarzinho, uma caipirinha, uma limonada. O que é que você está fazendo com os limões que a vida te dá, não é? Você quer chupar direto? Vai chupar, não, vai se lamentar, né? Entendeu? É exatamente isso. Transformar em amargo ou dizer que é um suco refrescante? Exatamente, essa ideia é aquilo. É como tu também já disseste, tantas outras pessoas falam, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Pois é. Então, o mundo está cheio de possibilidades. As pessoas têm que lembrar o seguinte: o universo, ele sempre foi, sempre será abundante, repleto de abundância em todos os aspectos. O que diferencia a pessoa próspera ou não está aqui. É a sua sintonia. É a sua sintonia. E isso é certo, gente, porque você não pode... Os percalços da vida ou as oportunidades de aprendizado, você fala, meu Deus, e agora? Isso, aquilo outro. Não, gente. Continua. Como diz aquele comercial do Johnny Walker, é uísque, eu não bebo uísque, mas o comercial é fabuloso. Keep walking. Mantenha-se andando, mantenha-se caminhando. Mas não precisa tomar o Johnny Walker, não, que tá, só continua andando e firme. Ou como é que era a Dory? Continue a nadar, continue a nadar. Continue a nadar. Essa peixinho. É a ideia. O peixinho Nemo. A gente fez muita publicidade, eu acho que vão cortar um monte de coisa aqui. Vamos começar a pedir dinheiro para fazer publicidade para os outros. Mas tudo bem, essa é a ideia. Deixa eu só ver aqui mais um pouquinho, peraí um pouquinho. Estamos chegando a 52 minutos, vamos ver. Somos seres divinos, nossa única função aqui seria apenas de manter o bom equilíbrio do planeta. Fome, miséria, medo, angústia, ansiedade são exemplos de crença limitante gerada pela matrix chamada nós mesmos, né? Pode dizer assim. Com certeza, Siena, sem dúvida. A habilidade de nós podermos ouvir, compartilhar ideias é que, na minha opinião, altera tudo isso, né? A forma como a gente vê. Sem dúvida, são experiências, são escolhas que levam a resultados. E ela complementa. Quem semear, colhe. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Quem semeia ventos, colhe tempestade, não tem jeito. Não tem jeito você querendo colher abacaxi se você plantou mangas. É difícil. Ou coisa... A não ser que faça uma parceria com o vizinho. Aí sim. Você planta uma coisa e colhe do outro. Deixa que ele plante aquilo que você quer. Mas também eles têm que esperar que ele plante o que você quer colher. Mas geralmente é isso mesmo. Quem semeia, colhe. É assim, são ensinamentos dos nossos avós, dos antigos, como diziam, né? Mas são certos. Pode até parecer clichês, mas se a gente prestar atenção à preciosidade desses ensinamentos, nossa, ia ajudar muito. Mas nós somos seres que gostamos de experimentar na carne para sentir mesmo como é que é, se realmente... não sei se o meu pai está muito certo, não. Vou lá experimentar, né? Mas isso faz parte também, né? Diz que tem aquelas 3 versões de pessoas, né? Tem aquele indivíduo que quer fazer uma coisa, tenta, erra, faz de novo. Tem aquele indivíduo que observa o suposto erro do outro e não segue esse caminho. Mas é interessante também ressaltar que o que é o erro? O erro é algo que nós consideramos que nos traz desarmonia, que nos traz dor. Mas se eu observar aquele acontecido, aquele fato, numa visão mais ampla, e de repente verificar que aquela dor, aquela desarmonia, foi um ajuste para uma conquista. Então, significa que eu vou mudar
Aquilo, então, afinal, não é mais um erro, mas sim uma necessidade de ajuste. Então, eu pergunto, aonde está o erro? Numa característica, numa escolha de um caminho. Exato. Ó, parafraseando aqui o Clóvis, ele fala sobre a derrota. Ó quem está aqui, ó quem está aqui. Quem está aí? Quem está aqui ao vivo e a cores. Ô, Flávia, Jonas! Um beijo para vocês, beleza? Você. Vou dar um beijo dê um beijo, um abraço forte. Mas, que delícia. Beijo para você, gente. Olá, senta aí. meus amigos quânticos. Olha aí, nós viemos aqui para incentivar a galera rumo aos 1.000 inscritos no canal, hein? Isso aí. Isso aí, bota lá. Tem um presentão. Tem presentão do Evolução Quântica. Tem mais alguém aqui que quer falar com vocês. Fala aí, querido. Beleza, Eduardo? Puxa a cadeira, senta aí. A casa de vocês, isso aqui é sexta. Isso aqui é o happy hour, gente. Isso aqui todo mundo é bem-vindo. Aqui tem uma bebida chamada kombucha. Eu conheço. Kombucha. Conhece? Conheço. É fraquinha, rapaz. Essa é feita aqui mesmo, na região. A kombucha é fraquinha. Se comparado... Deixa o demolho, aquela bucha, aí pega aquele líquido e põe em vaso aí ele para gente beber. Aí chama kombucha, mas também tem a kombucha. Ó, gente, puxa uma cadeira. Ó, a gente está quase terminando. Puxa uma cadeira, senta aí. Senta aí. Nós viemos só mesmo incentivar a galera que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, convide outras pessoas para vir para cá. É um conteúdo único, exclusivo, você não vai encontrar isso em outro lugar. É um papo muito aberto, vale a pena. E, claro, vai ter presente, não é, Mário? Nós temos uma meta. Já passou dos 500. Olha aí. São 5 cursos da Jornada Quântica, não é isso? Isso, 5 cursos da Jornada Quântica. Então, galera, bora lá chamar a família, chamar os amigos, compartilhar a live. Isso. Se inscrevam no canal, que o Mário já está aí, ó, com as 5 jornadas quânticas no gatilho para presentear o GS. Ou seja, pessoal, você sabe o que é jornada quântica? Isso. Vocês não imaginam o que está sendo oferecido de presente. A gente estava aqui falando de consciência. É verdade. Gente, vocês não sabem o que está sendo oferecido de presente. Oferecido. Ó. Chama o vizinho, o primo, o irmão, a irmã, assim, clica aqui, porque assim que tem inscritos, vão ser sorteados 5 jornadas quânticas. É verdade, nós temos um filme particular lá, né, Bárbara? Temos um filme. Nós temos um filminho que nós fizemos lá, um curta-metragem, que representa o curso, de certa forma, em partes. E no final, eu tenho certeza que se você não chorar, eu troco de nome. Tá no Instagram ou no YouTube? Não, é para quem se inscrever no canal. É para quem se inscrever no canal. Nós vamos mandar via e-mail com login e senha. Beleza. Maravilha, gente, obrigado. Tarefa fácil. Já falei, assim que desligar a live agora, abra no canal do YouTube, chegue na sua casa. Oi, se inscreve aqui, por favor. Se inscreve aí, vai. Se inscreve aqui, por favor. Tem que chegar a 1000, hein? Rapidinho, chega a 1000 e vai ser sorteado. Vou botar Eduardo nessa confusão. Eduardo, chega mais aí. A Rita disse que eu quero lá, a Rita Rita Silva lá, eu quero. Então, Rita, pega no celular. Ela já foi sorteada também. Ela também foi sorteada por Tom, para uma consulta com o Tom Silva, que ele veio aqui jogando o desafio de completar 500, e na live dele passou dos 500, aí ele sorteou 3 pessoas. Ela foi a terceira, se não me engano, a Rita. Eu acho. Isso, foi a terceira. Vamos conseguir esses 1000 esse ano ainda. Esse ano. Aí, Eduardo. Até o final do mês de dezembro aí. Tem que bater esse recorde. Vamos deixar vocês aí. Um abraço para todos. Tá bom, obrigado pela força, pela presença de vocês. São sempre bem-vindos. Tá bom? Beijão. Tchau. Tá vendo? Isso aí só vai descobrir o que é arroz
Só quem vier para Piracanga. Arroz integral? Isso daí é uma longa história. Só o grupo que veio para Piracanga que sabe o que é essa incógnita aí, essa palavra. Ela